Todos vieram cedo. Olá, pessoal. tudo bem? Como vai? Olá. Sejam Olá. bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos. Com licença. Olá. O que vocês estão vendo tão atentamente? Estamos vendo os vídeos das canções da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Canções da Igreja de Deus Todo-Poderoso? Essas canções são fascinantes. Vamos dar uma olhada. Claro. A aparição de Deus se refere à sua vinda em pessoa, a terra para sua obra fazer, com sua própria identidade e seu caráter, e de um modo todo ser. Ele desce entre os homens para uma era ter início e outra fim. Tal aparição não é um sinal ou imagem, não é um tipo de cerimônia. Não é um milagre, nem uma grande visão. Também não é um ato religioso qualquer. É um fato tão real que se pode ver e tocar. Um fato que se pode ver e tocar. Tal aparição não é para um processo cumprir, nem para um resultado imediato chegar. É só pra cumprir uma etapa da obra do plano de gestão de Deus. Essa canção é impressionante. Há outras? Coloque outra. É sim, é fantástica. Há muitas canções no website da igreja. De Deus Todo-Poderoso. Sim, vamos escutar outra canção. Sim, claro, vamos. vamos. Deus encarnado traz o fim da era em que só se via Jeová de costas. Ele também conclui a era da crença da humanidade no Deus vago. A obra do último Deus encarnado leva o homem a uma era mais prática. Sua obra leva toda a humanidade a um tempo mais realista e agradável. Ele encerra a era da incerteza, conclui o tempo em que o homem buscava, mas não via a face de Deus. Ele encerra o serviço do homem a Satã e o conduz a uma nova era. Tudo isso se alcança com a obra do Deus em carne, em vez de só pelo Espírito de Deus. Ele não somente acaba com a era das leis e doutrinas, ele mostra ao homem um Deus que é real, um Deus que é normal, justo e santo, que revela o plano de gestão.
vide só pelo Espírito de Deus. Esses vídeos da Igreja de Deus Todo-Poderoso são incríveis. Exato. Essas canções são fabulosas. As imagens são tão calmas e tranquilizantes, especialmente as letras. As palavras são tão frescas. Quem escreveu palavras práticas assim? É muito tocante ouvi-las. Falam que a manifestação de Deus é por Deus se tornar carne, para realizar o estágio da obra de salvar a humanidade. Nunca ouvi palavras assim. Essa manifestação não é a mesma que a manifestação e a obra do Senhor Jesus? É totalmente diferente de como achamos que o Senhor se manifestará à humanidade, descendo sobre as nuvens. Parece que há mistérios profundos sobre a manifestação de Deus que valem a pena procurar e examinar. Sim, isso é muito diferente. Será que Deus poderia vir para executar sua obra outra vez? De fato. Eu não vou esconder de vocês. Neste último ano, andei estudando online a obra de Deus Todo-Poderoso cuidadosamente. Li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso. Quanto mais lia, mais ficava esclarecido e cheguei a compreender alguma verdade. Estou plenamente convencido de que este é o caminho verdadeiro. Caminho verdadeiro? Caminho verdadeiro? Todos deveriam assistir aos vídeos da Igreja de Deus Todo-Poderoso e ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, para que não se arrisquem a se isolarem atrás das portas fechadas e acabarem abandonados pelo Senhor. É mesmo. Esses anos todos confiamos em nossas concepções e ideias, pensando que quando o Senhor retornar, deve ser descendo sobre nuvens brancas para milhares de pessoas, então ficamos esperando e esperando. Mas até agora não vimos o Senhor Jesus descer sobre as nuvens brancas. Mas nunca poderíamos ter imaginado que o Senhor Jesus se tornaria carne outra vez, como o Filho do Homem, e que desceria na China. Na China? Na China? Ele veio à China para expressar toda a verdade e purificar e salvar a humanidade. Executar sua obra de julgamento que começa na casa de Deus e revelar todos os mistérios do plano de gerenciamento de Deus. Todas as verdades de que precisamos, que ansiamos e que temos que entender estão na palavra de Deus Todo-Poderoso. Isso é realmente esclarecedor. Cumpre exatamente o que o Senhor Jesus prometeu. Vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. As palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso são precisamente as palavras que o Espírito Santo diz às igrejas, conforme profetizado no livro do Apocalipse. Agora, as palavras de Deus Todo-Poderoso e os testemunhos vitoriosos do povo escolhido de Deus na China foram publicados online para serem Graças a buscados Deus. e examinados É verdade. por toda a humanidade. As palavras de Deus Todo-Poderoso portam mesmo a autoridade, poder e são toda a verdade. Ninguém ousa negar as expressões de Deus Todo-Poderoso. Muitos têm procurado e estudado online e aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Muitas pessoas do mundo religioso começam a acordar. Isso é suficiente para mostrar que Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é, de fato, a obra de Deus nos últimos dias. É totalmente digna de nossa busca e de nosso estudo. Amém. Essa é uma notícia muito... Poxa, que notícia surpreendente ouvimos hoje. Estávamos ávidos pela chegada do Senhor. Devo me apressar e pesquisar por mim mesma. Elderly, parece que o que o Elderin disse faz muito sentido. Elderin, comungando assim, parece que vale a pena investigar este caminho. Mas seu testemunho é de que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus e que ele expressou muitas verdades para executar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. Eu realmente não entendo, pois isso está claramente além da Bíblia. Amém. Toda palavra e obra de Deus estão na Bíblia. A obra de salvação de Deus foi completada. Amém. Quando o Senhor retornar, seremos levados diretamente para o reino dos céus. Então, como poderia haver mais de suas palavras e obra fora da Bíblia? Amém. Isso é impossível.
Não vou aceitar até que você me convença totalmente disso. Elderin, você trabalhou e pregou por muitos anos. Deveria saber que toda a palavra de Deus está na Bíblia. Não existe palavra de Deus que esteja fora da Bíblia. Quando pregamos nas reuniões, tudo deve estar baseado na Bíblia. Devemos ser fiéis à Bíblia todas as vezes. Amém. Então por que leva irmãos e irmãs a lerem a palavra de Deus Todo-Poderoso online? Isso não é se afastar do caminho do Senhor? Por que não compartilhar esse ótimo conteúdo com todos? Diaconisa, por favor, espere e deixe-me terminar. Irmãos e irmãs, isso deve estar claro para todos. Toda a palavra de Deus está na Bíblia. A nossa fé no Senhor deve estar toda baseada na Bíblia. Amém. Afastar-se da Bíblia é como trair e opor-se ao Senhor. Amém. Amém. É bom se confessar e se arrepender ao Senhor depressa e pedir seu perdão. Amém. Toda a palavra de Deus está aqui na Bíblia. Afastar-se dela é trair o Senhor. É distanciar do seu caminho. Amém. Elderin, todas as profecias sobre o retorno do Senhor se cumpriram. O dia da vinda do Senhor chegou. O Senhor pode vir a qualquer hora para nos receber. Levemos irmãos e irmãs a lerem mais a Bíblia e apegarem-se a ela. Vigiar pelo retorno do Senhor é o que o satisfará. Amém. Assim, quando o Senhor vier, não seremos abandonados. Então, por que você está aceitando um caminho todo diferente fora da Bíblia? Todos vocês pensam que a palavra do Senhor está toda na Bíblia e que não seria possível que o Senhor proferisse mais palavras fora dela. Então, eu quero fazer uma pergunta. As declarações do Senhor Jesus retornado poderiam ter sido registradas na Bíblia? Vocês poderiam esclarecer isso? A Bíblia é inteiramente compilada pelo homem. O Novo Testamento foi compilado pelo homem por volta de 300 anos após o Senhor Jesus ascender aos céus. Esse é um fato que vocês devem saber. As palavras do Senhor retornado apareceriam automaticamente na Bíblia? Vocês já haviam pensado sobre essa questão? Sim, isso faz sentido. Na verdade, nunca havia pensado sobre essa questão. Eu também aceitei as tradições falsas do mundo religioso uma vez, crendo que toda palavra e toda a obra de Deus estivessem na Bíblia. E que não haveria mais palavras ou obras do Senhor quando Ele retornasse. Porém, depois de estudar a Bíblia, de repente eu percebi que o Senhor não poderia ficar em silêncio quando retornasse. O Senhor executa sua obra através da declaração de sua palavra. Como Ele executará sua obra dos últimos dias se não disser nada? O Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Como essa promessa será cumprida? Portanto, não há dúvida de que o Senhor fará declarações quando retornar. Mas será que essas declarações de sua palavra apareceriam automaticamente na Bíblia? Quando Deus realizou a sua obra na era da lei, e o Senhor Jesus realizou a sua obra na era da graça, essas palavras de Deus não apareceram automaticamente na Bíblia. Foi sempre alguns anos após Deus completar a sua obra, quando o povo usado por Deus a compilou na Bíblia. Ainda não conseguimos enxergar esse fato? Se formos tolos a este ponto, então estamos mesmo além da salvação. Quando o Senhor Jesus executou a sua obra, Ele sabia que a humanidade corrupta nunca havia visto a manifestação de Deus antes. E que quando Ele estivesse em contato com Deus na carne, ninguém conseguiria realmente conhecer Deus. Assim o Senhor Jesus disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras." João 16, versículos 12 e 13.
o Senhor Jesus disse claramente aos homens que ainda havia muitas coisas que ele não havia dito. Pois na época, a estatura do homem era deficiente demais e não poderia suportá-las. Assim, o Senhor Jesus profetizou que viria outra vez nos últimos dias e diria aos homens todas as verdades que eles não compreenderam e as coisas vindouras. Se toda a palavra de Deus já está registrada na Bíblia, então, como essas palavras do Senhor Jesus seriam cumpridas? Também há muitas profecias no livro do Apocalipse, como quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, bem como a do maná escondido, do cordeiro abrindo o livro e assim por diante. A partir dessas profecias, vemos que o Senhor retornado certamente expressaria a verdade e executaria a obra de julgamento, começando na casa de Deus. E as parábolas do reino dos céus, das quais o Senhor Jesus falou, assim como as suas parábolas, de separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos e os servos bons dos maus. Elas bastam para explicar que Deus ainda tem mais um estágio de trabalho nos últimos dias. Deus ainda precisa falar e operar. O Senhor Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias cumpriu e realizou plenamente a profecia do retorno do Senhor Jesus. E esse é um fato inegável. Se as pessoas só pensarem que a palavra e a obra de Deus estão todas na Bíblia, e que não é possível que haja mais da palavra e da obra de Deus fora da Bíblia, então essa visão é uma mentira herege. É enganar as pessoas, é perturbar e interromper a obra de Deus. É um obstáculo, uma pedra de tropeço impedindo as pessoas de aceitarem a nova obra de Deus. Ainda não conseguem enxergar esse fato claramente? Então a palavra e a obra de Deus não estão só na Bíblia, afinal? Sim. Esse é o caso mesmo. Elderin, sinto-me envergonhado após ouvir sua comunhão. Há muitos lugares na Bíblia que profetizam claramente que o Senhor retornado fará mais declarações de sua palavra. Como pessoas como nós tão familiarizadas com a Bíblia podem só olhar e ignorar isso? Somos arrogantes, usando nossos conceitos e ideias para tirar conclusões, pensando que toda palavra e obra de Deus estão na Bíblia e que não há mais palavra ou obra de Deus fora da Bíblia. Se fosse assim, como as profecias na Bíblia poderiam ser cumpridas. Somos mesmo tolos e ignorantes demais. Elderin, não me admira que sua comunhão possa trazer luz e verdade à tona. Então você aceitou o Deus Todo-Poderoso há muito tempo. Por que não nos disse nada quando estava estudando a obra de Deus Todo-Poderoso? Isso mesmo. Agora está adiantado, deixando-nos para trás. Sim. Isso é apropriado? Isso é apropriado. Segundo a sua comunhão de hoje, parece que a sua aceitação de Deus Todo-Poderoso está correta. Sim. Você, de fato, compreende muito mais verdades do que nós. Acontece que mantivemos o retorno do Senhor em nossa imaginação. O mais patético é que delimitamos Deus à Bíblia, achando que sua palavra e sua obra estavam todas na Bíblia. E que assim, então, não seria possível que Deus viesse para executar uma nova obra. Agora parece que isso era mesmo um grande erro. Como a palavra e a obra do Senhor Jesus retornado nos últimos dias poderiam estar registradas na Bíblia? Somos ignorantes e tolos demais por não enxergarmos nenhum problema simples desse. Sim. Preciso mesmo fazer uma boa leitura É mesmo. das palavras de Deus Todo-Poderoso e entender mais verdades. Assim estarei em dia com a obra de Deus. Sim. Verdade, claro. de fato. Sim. A comunhão do Elderin é tão correta que deve estar de acordo com a verdade. Os pastores dizem com frequência que toda a palavra e a obra de Deus estão registradas na Bíblia, que a nossa fé em Deus deve se basear na Bíblia. Mas o que eles disseram é uma mentira. Como não pudemos ver isso antes? Qual foi o problema? Por que quando o Elderin comunga o testemunho da palavra de Deus Todo-Poderoso, enxergamos esses erros e mentiras? Isso demonstra que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade. Só a verdade pode nos fazer pensar e enxergar claramente e fazer distinção. Amém. A esta hora, deveríamos estar procurando a verdade em vez de adorar pastores. Não podemos confiar cegamente no conhecimento bíblico que eles explicam. Devemos ler online mais da palavra de Deus Todo-Poderoso. Assim teremos esperança de sermos arrebatados diante de Deus. Amém. Nós devemos dar uma olhada online juntos.
Bem observado. Se tivéssemos examinado a palavra de Deus Todo-Poderoso mais cedo, teríamos enxergado as mentiras há um bom tempo. Isso mesmo. Isso mesmo. É. Isso ali. Uhum. Isso, glória É. ao Todo-Poderoso. Ele tem razão. É verdade. Elderin, nenhum de nós sabia que você estava examinando a palavra de Deus Todo-Poderoso há mais de um ano. Olhando agora, vemos que a sua comunhão de fato possui luz e está de acordo com a verdade. Parece que a Relâmpago do Oriente tem mesmo uma verdade a ser pesquisada. E eu não faço objeção a isso. Mas ainda não entendo por quê. A maioria dos pastores nos círculos religiosos estão condenando e se opondo a Deus Todo-Poderoso, restringindo os crentes de procurarem e examinarem sua palavra e sua obra. Falando logicamente, os pastores estão familiarizados com a Bíblia e são pessoas que servem a Deus. Eles deveriam ter algum conhecimento de Deus. Se a Relâmpago do Oriente é mesmo o caminho verdadeiro e a manifestação e obra do Senhor, por que, em vez de investigá-la, a condenam tanto? Esse é um problema que não consigo entender. Eu quero ouvir sua opinião a respeito. Sim, por favor, diga-nos. Elderin, você não ficou amarrado e controlado pelos pastores e teve coragem de procurar estudar online e de pesquisar os passos da obra de Deus. Isso não é fácil de se fazer. Você tem muito mais fé e coragem do que nós. Sim. E como veio? A procurar e estudar a obra de Deus Todo-Poderoso online. Sim, por favor, conte-nos. Quando vi os pastores condenando o Relâmpago do Oriente, senti que suas ações não estavam de acordo com a vontade do Senhor. Principalmente ao ver a arrogância deles em condenar a Relâmpago do Oriente a aumentar desenfreadamente. Eles eram arrogantes e falavam com exagero, sem nenhum embasamento. E eles também citavam a Bíblia fora de contexto. Então, senti que aquilo não vinha da orientação do Espírito Santo. Eu percebi que as pessoas que estavam dizendo aquelas coisas tinham segundas intenções e abrigavam a maldade. Eu senti que havia algo errado com elas e que a Relâmpago do Oriente poderia ser o caminho verdadeiro. Caso contrário, por que razão atrairia a condenação e a oposição daquelas pessoas perversas? Eu percebi, ao ver online, que embora os pastores e o governo ateu do Partido Comunista Chinês estivessem condenando e se opondo ferozmente a Deus Todo-Poderoso, havia mais e mais crentes sinceros de todas as denominações se voltando para Deus Todo-Poderoso. Isso me lembrou de que, quando o Senhor Jesus apareceu para executar a sua obra, também ele não foi perseguido e condenado pelos religiosos judeus e o governo romano? Mas não importava o quanto cruelmente perseguissem e tentassem impedir, os evangelhos do Senhor Jesus se expandiram poderosamente entre os gentios. Desde os tempos antigos, o caminho verdadeiro sempre enfrentou perseguição. Tudo que é de Deus prosperará. Amém. Então pensei que Deus Todo-Poderoso podia ser muito bem a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque só a manifestação e a obra do Deus verdadeiro podem fazer o regime ateu do Partido Comunista Chinês e o mundo religioso condenarem, resistirem e perseguirem mais cruelmente. Isso é uma certeza. Onde o Deus verdadeiro aparece é onde haverá perseguição. Verdade. Vi isso online faz um tempo. A perseguição ao Relâmpago do Oriente pelo governo do Partido Comunista Chinês é a mais extrema. Ah, sim. Isso é um fato. Então, eu fui ao website da Igreja de Deus Todo-Poderoso para examinar. Eu me impressionei assim que comecei. A palavra manifesta em carne, expressada por Deus Todo-Poderoso, bem como em vários filmes, vídeos e canções. Estava tudo lá. Foi uma verdadeira revelação para mim. Havia o bastante para ler e ver por meses. Essas verdades e palavras de testemunhos nunca podem ser desfrutadas nos círculos religiosos. As pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso estão realmente seguindo o Cordeiro para o banquete. A verdade expressada por Deus Todo-Poderoso é rica e abundante. Ela não só revela os mistérios do plano de gestão de 6.000 anos de Deus, mas também explica a origem da corrupção do homem, como Satanás corrompeu o homem, a extensão da corrupção do homem por Satanás, a raiz da oposição do homem a Deus e como Deus salva e completa o homem. Também
Por que Deus se torna carne nos últimos dias para executar sua obra de julgamento? Quais são o seu propósito e significado? Como o fim do homem é dividido? Que pessoas receberão salvação e entrarão no reino dos céus e que pessoas serão eliminadas? E qual é o verdadeiro destino do homem? Como Deus irá, no final, terminar esta era? Como o reino de Cristo será realizado e assim por diante? Tudo está claramente descrito na palavra de Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias executa e cumpre completamente todas as profecias do Senhor Jesus. A palavra de Deus Todo-Poderoso é toda a verdade. É a verdade que conquista o coração do homem e convence totalmente. Qualquer um com espírito e coração que vê a palavra de Deus Todo-Poderoso acreditará firmemente que é a voz de Deus e será arrebatado diante do trono de Deus. É verdade. Nunca pensei que a palavra de Deus Todo-Poderoso seria tão abundante. Sim. Também devemos dar uma olhada. Isso me fez ver um fato com clareza. O motivo pelo qual os pastores dos círculos religiosos estão interditando igrejas rigorosamente. E em relação à obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, eles não estão procurando nem estudando, mas condenando e só creem nos boatos e mentiras espalhados online pelo governo ateu do Partido Comunista Chinês, fazendo o máximo para impedir os crentes de examinarem, estudarem e aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. As intenções e as tramas perversas de Satanás podem ser encontradas nisso tudo. Então eles temem que as pessoas ouçam a palavra de Deus Todo-Poderoso como a verdade e a voz de Deus e acabem se voltando para o Deus Todo-Poderoso. E não sobrará ninguém para escutá-los falar sobre seu conhecimento e suas doutrinas obsoletas da Bíblia. Assim, sua posição e seu sustento estarão em risco. É por isso que estão condenando e se opondo ferozmente a Deus Todo-Poderoso. Fora isso, eles não têm nenhuma outra razão. Os pastores são obcecados por sua posição e seu sustento. Todos sabem disso. Acontece que a obra de Deus dos últimos dias é reveladora demais. Ela tem revelado todos os crentes verdadeiros, os falsos, os descrentes que comem e saciam-se dos pães. Todos os que aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias são as virgens sábias. Eles serão arrebatados diante do trono de Deus, usufruirão do abastecimento do rio da vida que corre desde o trono e receberão a salvação e a perfeição pessoal de Deus. Essas pessoas são vencedoras criadas por Deus nos últimos dias. Enquanto os que rejeitam a obra de Deus nos últimos dias serão abandonados por Deus. Se eles ainda não procurarem e estudarem o caminho verdadeiro, quando os grandes desastres sobrevierem, serão deixados, lamentando e rangendo dentes. Nossa, que terrível. Isso seria horrível. Um desastre, um flagelo. Então é assim que Deus nos últimos dias expõe vários tipos de pessoas. Sim, isso é diferente do que eu pensei. Deus é sábio de verdade. A comunhão do Elderin é forte e perspicaz demais. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse expressado tantas verdades, como a comunhão do Elderin poderia ter sido tão clara e esclarecedora? Parece que vale a pena mesmo pesquisar o caminho de Deus Todo-Poderoso. Como pude ser tão tolo antes? Ele andou estudando o caminho verdadeiro por mais de 1 ano e adquiriu tanto conhecimento e eu não fazia ideia. Sou muito tolo e ignorante. Deus Todo-Poderoso poderia ser o retorno do Senhor Jesus? Se não fosse a declaração da palavra de Deus, ele não teria conseguido progredir tanto nesse período de tempo tão curto. Agora os outros estão acompanhando, deixando somente a mim para trás. Não. Devo acompanhar o passo também. Senão serei abandonado de verdade pelo Senhor. Elderin, após ouvir a sua comunhão, meu coração se encheu de entusiasmo. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades
E muitas pessoas ouviram a voz de Deus e foram arrebatadas diante de seu trono. Como eu pude não saber? Na época, eu também vi o governo chinês e a comunidade religiosa condenarem ferozmente e se oporem a Deus Todo-Poderoso, inventando boatos, difamando e caluniando sem parar, para manchar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Como eu pude não ter percebido que isso pode ser a manifestação e a obra de Deus? Pois desde os tempos antigos, o caminho verdadeiro sempre enfrentou perseguição. Onde Deus se manifesta, é onde estará a condenação mais feroz das forças satânicas. Assim como a perseguição cruel ao povo escolhido de Deus. Estou mesmo adormecido e obtuso demais. Eu simplesmente não consegui enxergar isso. Nestes últimos anos, ficávamos ouvindo os pastores e nunca ouvimos, lemos ou procuramos saber sobre o caminho da Relâmpago do Oriente. Ser controlado por líderes religiosos é o resultado de nossa tolice e de nossa ignorância. Não podemos mais nos esconder atrás de portas fechadas. Devemos procurar e estudar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias o quanto antes. Amém. Amém. Bem observado, Elder Young. Nós acreditamos cegamente nas palavras de pastores e nos sujeitamos ao controle deles, achando que a fé em Deus deve ser baseada na Bíblia e que a palavra de Deus estivesse toda registrada na Bíblia. Olhando bem agora, isso parece ser problemático e incompleto. Se o Senhor Jesus vem para proferir sua palavra, ela estaria registrada na Bíblia? Se o Espírito da Verdade começar a proferir palavras, essas palavras não apareceriam automaticamente na Bíblia. Eu era tolo e ignorante demais, não conseguia enxergar isso. Algumas opiniões de pastores são realmente problemáticas. Não podemos mais ser controlados por essas opiniões incorretas. Isso mesmo. E não podemos negar as palavras verdadeiras de Deus. Mas as palavras na Bíblia não são todas palavras de Deus? Não deveria ser errado a nossa fé em Deus se basear na Bíblia, não é? A esse respeito, seria bom se comungasse mais detalhes. Sim, por favor, conte-nos. Elder Lee, eu estou lendo a palavra de Deus Todo-Poderoso há pouco mais de um ano apenas. O meu entendimento ainda é muito superficial. Eu não consigo comungar tudo claramente. É melhor irmos à Igreja de Deus Todo-Poderoso e deixarmos que as testemunhas de lá comunguem conosco com mais detalhes. Está bem. Está bem. Isso seria bom. Eu não vou esconder de vocês que eu tenho um amigo que crê em Deus Todo-Poderoso. Mas eu não sabia. Que notícia Uma vez ele me deu testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, mas eu o rejeitei. Sinto-me muito arrependido por revelar isso agora. Então conhece o Evangelho de Deus Todo-Poderoso? Deveria ter nos contado mais cedo. Se contasse, teríamos pesquisado há muito tempo. É vergonhoso falar a respeito. Se eu tivesse pesquisado na época, já não teria tido resultados? Sim. Após ter escutado a sua comunhão da palavra de Deus Todo-Poderoso, finalmente percebi que ela é a verdade. Agora vou procurar e estudar. Não posso mais demorar. Isso. Vamos procurar a Igreja de Deus Todo-Poderoso amanhã. Está bem.